Nós vamos falar então um pouco sobre esse outro dispositivo, esse outro transistor chamado MOSFET, Metal Oxide. Esse MOS então é Metal Oxide, que significa um óxido de silício. Os MOSFETs eles vêm em dois tipos, o chamado depleção e o chamado enhancement. Em português é enriquecimento, alguma coisa assim. Então hoje em dia a gente tem os bipolares, que ainda existem em função dos altos ganhos. A gente tem o JFET, como nós já vimos, e a gente tem os MOSFETs. Os MOSFETs são de longe os mais populares hoje em dia, porque, como eu vou mostrar rapidamente aqui, eles são muito fáceis de fazer. Então o bipolar é extremamente complicado de construir, certo? Mas qual que é a vantagem do bipolar? Eles proporcionam ganhos de tensão bem mais altos que os JFET e os MOSFETs. E o JFET, o FET de junção hoje, está mais ou menos restrito, tá mais ou menos restrito a aplicações aí de nicho, como radiofrequência, uma outra coisinha aí mais especial. Então os MOSFETs são hoje os processadores, os microcontroladores, todos eles estão baseados em MOSFET em função da facilidade de construção. Eu vou desenhar aqui primeiro um MOSFET depleção e para você ver que ele é extremamente simples. Você começa com um bulk aqui, um pedaço de, por exemplo, substrato silício tipo P. Você cria aqui, ó, duas ilhas N e você cria um canal N. Claro que isso aqui não está em escala, o negócio é bem maior. E aqui, ó, nessa região, isso aqui na realidade é bem fininho. Essa região aqui você cria o chamado óxido de silício. O óxido de silício ele é um material, na realidade, um tipo de uma ferrugem, é um tipo de um azinável que o silício cria. Então não é um negócio nada nobre, é até uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim que acontece aí, que é utilizado em benefício do dispositivo. Então esse óxido de silício ele é um isolante. E em cima desse isolante você põe aqui um terminal metálico aqui, outro terminal metálico aqui, esse terminal aqui é o source, esse terminal aqui é o dreno. E onde que está o gate? O gate, aqui que é importante, o gate você coloca aqui, ó. Então você percebe que no gate não existe um contato metálico como no source e no drain, ligando na ilhazinha N. Existe uma ligação direta aqui. Isso você pode interpretar como sendo um capacitor. Você vai dizer, pô, mas se eu colocar o sinal num capacitor, isso vai ter uma resposta ruim em alta frequência. Isso é verdade, mas como essa distância aqui é muito pequena, nós estamos falando aqui de um tipo de uma oxidação, esse capacitor aqui também acaba sendo um capacitor bem pequeno. Então ele só vai criar problemas aí em frequências bem altas. Esse é o MOSFET depleção. Então essa camada aqui que eu desenhei aqui é o óxido de silício e ela faz com que exista um grande isolamento. Você pode comparar esse negócio com o JFET e você já pode imaginar o seguinte: esse dispositivo tem uma impedância de entrada, olhando aqui para o gate, ainda maior do que o JFET. Porque o JFET você encostava no negócio, aqui você sequer encosta. Então essa é uma das vantagens, outra vantagem do MOSFET. A impedância de entrada dele é enorme. A impedância de entrada do MOSFET é gigantesca, ainda maior do que o JFET. Por quê? Porque sequer encostar você encosta. Bom, quais que são as diferenças? E só para completar aqui, isso significa que o meu IG é praticamente zero, ou seja, você não tem corrente entrando aqui para dentro, os sinais eles trafegam de uma ponta para outra via campo elétrico. Quais que são as relações IV no MOSFET depleção? Nós começamos a ver aqui o depleção. O depleção é o menos comum, né? O depleção, nós vamos ver aqui, ele praticamente segue as mesmas equações, do ponto de vista matemático é igualzinho ao JFET. Mas como é que é a relação IV do MOSFET depleção? É um negócio assim, ó. Aqui eu tenho VGS e aqui eu tenho ID. Isso aqui eu tenho VP e aqui eu tenho meu IDSS. Você pode olhar assim e você vai dizer, mas essa curva é absolutamente igual à do JFET.
É verdade. A única diferença é que o MOSFET depressão, você pode ter VGS maior que 0. Se você tiver aqui no JFET, você queima ele, VGS positivo. No MOSFET depressão, isso não acontece. Então, por exemplo, aqui eu tenho VP igual a menos 6 volts, menos 7, menos 8, menos 10 volts, o dispositivo não conduz. O dispositivo está aqui, né? Você não conduz, a corrente é 0. A partir de menos 6 em diante você acaba conduzindo. E nesse caso, a equação de Shockley, como esse negócio é exatamente igual ao JFET, ela vale. Ou seja, ID é IDSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. A mesma coisa, certo? Então, essa é a relação IV por depressão N. E se eu fizer um depressão P, como é que vai ser a curvinha dele? A curvinha dele vai ser um negócio assim: VGS, ID, e ele faz isso aqui, ó, certo? Ele faz um negócio assim. Bom, os símbolos do JFET depressão são um negócio assim, ó. Existe um monte de símbolo diferente, mas você tem um negócio assim, ou você tem... Então, esses são os N, quando a flechinha entra, e esses são os P's, quando a flechinha sai. Esse quarto terminal aqui que aparece, no desenho eu não mostrei, mas era um negócio assim, né? Nós fizemos isso aqui. Aqui eu tinha o óxido, eu tinha uma camada de óxido. Aqui eu tinha o gate, aqui eu tinha um caninho que era a metalização para o dreno, aqui para o source. E existe um outro contato que é o do substrato. Esse contato, às vezes, ele é disponibilizado, às vezes não. Então aqui você percebe que eu tenho esse contato disponibilizado. Geralmente o pessoal liga ele junto com o source. Ou seja, o que você geralmente faz? Se você tem um contato disponível, que é o caso do chip CD4007, você vai ligar isso aqui no seu menos VSS, na tensão mais negativa que vai circular no seu dispositivo. Então, esse aqui é o N depressão e esse aqui é o P depressão. Eles têm aqui sempre essa flechinha saindo, flechinha saindo é P, flechinha entrando é N. Mas o MOSFET mais popular é o enhancement, o enriquecimento em português. Nesse acontece o seguinte: se eu for desenhar ele aqui, ó, se eu for desenhar o enhancement aqui, eu parto de um pedaço de silício, isso aqui é o meu substrato, como nós falamos, e esse aqui consegue ser ainda mais simples do que o depressão, porque eu tenho duas ilhas de N, eu tenho a camada de óxido de silício, de novo, essas dimensões aqui não são em escala, esse negócio aqui é bem fininho, eu tenho aqui um contato metálico para o meu source, eu tenho um contato metálico para o meu dreno e eu tenho um contato metálico aqui para o meu gate. Então você percebe que sequer eu tenho um canal aqui N para o meu gate. Então ele é ainda mais simples de fazer do que o depressão. O que acontece? Esse enhancement ele não vale a equação de Shockley. Então ele não é parecido, não tem nada a ver com o JFET. Não há canal, como você está vendo aqui, ó, não há aquele canalzinho aqui. Não há canal, é ainda mais fácil de fazê-lo. E ele tem condução apenas quando VGS é maior que um negócio chamado VT. Esse T é de threshold, de tensão de limiar. Então, como é que funciona o enhancement? O enhancement tem uma curva assim, ó, o enhancement N. Você tem um VT aqui, acima de VT eu tenho condução, abaixo de VT eu não tenho condução. Com condução eu tenho a seguinte equação, né? Ou seja, o que é condução? Quando VGS é maior que VT, vale essa fórmula aqui, ó. ID é igual a K VGS menos VT ao quadrado. Essa equação de corrente ela é mais simples que a do equação de Shockley, do JFET e do depressão, mas ela é uma equação para a região de saturação. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa
por que eu tenho essa equação para essa região de saturação. Existe uma outra equação para a região chamada de triodo. Esse K aqui, conforme você vai ver nos livros, ele está relacionado com o W e com o L, que são as dimensões do meu dispositivo. Você pode ver lá, tem uma formulinha que é bem fácil de achar o K, mas para nós aqui o K, nós vamos considerar, invertendo, que é a corrente de dreno ON, VGS ON menos VT. Ou seja, nós vamos achar o K isolando nessa equação e não através das dimensões, que dimensões, na minha opinião, é um negócio muito microeletrônico, é importante para quem faz o dispositivo, para quem vai fazer o processo. O nosso interesse aqui é pegar um dispositivo pronto e usar, fazer um amplificador, fazer um controle, alguma coisa do tipo, já usar o negócio pronto. E eu também tenho, da mesma forma, o enhancement, ele tem a mesma curvinha, VGS contra ID, só que agora o negócio é assim, ó. Mesma fórmula. Quais que são os símbolos enhancement? E aqui você vai prestar atenção que, dependendo do livro, cada livro tem um símbolo. Você tem que ficar bem esperto porque é difícil de você entender, não tem muita lógica nesse negócio. Mas de maneira geral, esses que estão com a flechinha entrando são os N e esses que estão com a flechinha saindo são os P's. Você pode ter o substrato aqui ligado, disponível externamente, ou você pode ter o substrato ligado com o source. Eu chamo a atenção que a diferença nessa metodologia aqui, que é o que o Boylsted usa, por exemplo, é que enquanto o depressão ele é inteiro aqui eu tenho esse cortezinho, né? Eu tenho essa linha tracejada. O pessoal também usa outros símbolos, como assim, por exemplo, ou mesmo assim, ó, pro enhancement. Então cada caso é um caso. Em geral você tem que dar uma olhada, ver o texto, se tem alguma dica de qual símbolo ele está usando. Última palavra, o depressão ele é bem mais raro de você achar na prática do que o enhancement. O pessoal não tem muita utilidade para o depressão. O enhancement sim. Então o enhancement tem bastante utilidade. E eu só queria fazer uma observação aqui, uma coisa sutil. O depressão N, ele tem uma curva assim, ó, como nós vimos. VGS contra ID. E o enhancement N, por sua vez, como a gente acabou de ver, ele tem uma curva assim. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: você percebe que quando o VGS é zero, que é muito importante na prática, viu? Quando o VGS é zero, o depressão ele está on. Já o enhancement ele está off. Então, um dos MOSFETs liga com tensão nula e outro desliga com tensão nula. Um é normalmente aberto, outro é normalmente fechado. Isso aqui é bastante importante da forma como você vai fazer o seu controle no caso de você ligar e desligar uma carga. Qual deles que você vai estar usando? Bom, onde é que entra a questão, entrando um pouquinho mais profundamente no enhancement, você tem isso aqui, ó. As curvas são sempre as mesmas. Aqui eu tenho VDS, aqui eu tenho ID, então isso vale para o enhancement. Você tem VDS, você tem ID, e aqui acontece o seguinte: então isso aqui está em miliamperes, isso aqui está em volts. Essa região aqui, ó, do joelhinho é uma região que a gente chama região de triodo. E essa região fora do joelhinho é a chamada região de saturação. O que acontece aqui? Essas curvas são parametrizadas para diferentes VGS. Então aqui é um VGS1, aqui é um VGS2, como a gente viu. O que é importante é o seguinte: na região de saturação é onde você opera o amplificador. A região de triodo, você percebe que o que caracteriza a região de triodo aqui? É uma região onde o VDS é pequenininho. Ou seja, se você tiver aqui o seu enhancement e se esse VDS for pequeno, você vai estar atuando na região de triodo. Quem que faz a decisão se eu estou numa região ou em outra? Essa equação aqui. VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT. Se ele for, ele está na região de saturação e ele está
ótimo, né, para operar como amplificador. Se ele não tiver, ele está na região chamada de triodo. A região de saturação, que é a região mais interessante para você fazer amplificador, eu tenho, como nós falamos, essa fórmula aqui, VGS menos VT ao quadrado. E a região de triodo, lamentavelmente, é um pouquinho mais complicada a equação. A equação é assim, ó, é o mesmo K, o K, como nós falamos, depende do material, 2 VGS menos VT VDS menos VDS ao quadrado. É uma equação um pouco mais complicada. E essa região de triodo, né? Então, como nós falamos, a região de saturação serve para o amplificador. A região de triodo é o seguinte, isso aqui é o nome de uma primeira válvula que os caras fizeram no início do século passado, que tinha 3 terminais, por isso que é tri aqui, triodo. Como o comportamento nessa região do MOSFET Enhancement é parecido com o dessa válvula, o pessoal nomeou como região de triodo. E essa região de triodo, ela serve para um negócio muito interessante, uma aplicação chamado Voltage Variable Resistor, ou seja, é um resistor controlado por tensão. Então, se você fizer aqui o seu símbolo do seu MOSFET Enhancement, isso aqui na região de VVR é como se fosse, tudo se passa como se eu tivesse um resistor, um resistor entre o dreno e o source, que é controlado pela tensão VGS. Então, quando você quiser fazer um resistor controlado por tensão, você vai manter o VDS bem baixinho, de tal forma que essa equação aqui, o VDS seja menor do que VGS menos VT, ou seja, você vai aplicar um VGS aqui tal que essa tensão seja baixinha, e o seu dispositivo vai estar operando como um resistor controlado por tensão. Você vai perguntar para que serve isso? Isso serve para muitas coisas, por exemplo, controle automático de ganho. Se o seu sinal na entrada for pequenininho, você vai ter um ganho alto. Você vai ter um ganho alto. Se o seu sinal na entrada for maior, o que você quer? Você quer um ganho pequeno, de tal maneira que essa amplitude seja a mesma, independente do sinal de entrada. Como é que você vai fazer isso automaticamente? Você vai ter que ter um tipo de dispositivo que a resistência dele depende do sinal de entrada. Então esse é um dos exemplos no qual você usa o MOSFET Enhancement, para estar usando como controle automático de ganho, ou em inglês, né, Automatic Gain Control. Outro exemplo que você pode usar isso aí como modulador, né, modulador AM, modulador, como você pode fazer um modulador também. Você coloca aqui no dreno um sinal de frequência mais alta, uma portadora de frequência mais alta, sei lá, 100 kHz, e você coloca seu áudio aqui, ó, seu sinal de áudio que é frequência bem baixinha aqui, no fim das contas você vai ter um sinal modulado por AM. Então VVR, aqui você opera na região do triodo como se fosse um resistor controlado por tensão, e aqui você mexe como amplificador. Quem que vai dizer onde você vai estar é essa equação.